Fala, meu amigo do QAP Concurseiros, beleza? Professor Rodrigo Montes daqui. Bora para a nossa parte 4, nossa última parte da lei de drogas. A gente vai trabalhar realmente aquilo que tem chance de cair. Nós não vamos ficar lendo toda a lei de drogas, né? Sabendo que tem vários artigos que nunca irão cair na sua prova. A gente tem que realmente concentrar os conteúdos para que você possa fazer as questões e ter um alto índice de aproveitamento. Beleza? Então é a nossa última parte, parte 4 da lei de drogas. Nessa aula nós iremos falar sobre os casos de aumento de pena, um pouco sobre a investigação, também sobre a instrução criminal e um pouquinho sobre a apreensão de bens. Show de bola! Bora começar, pessoal. Vamos com tudo aí, colocar no canto da tela. Fiquem à vontade para mandar dúvidas no meu Instagram, Prof. Rodrigo Montes, ou deixe aí no próprio link do QAP aí, né, no fórum as suas dúvidas que nós iremos responder tão quanto antes. Show de bola! Vamos começar então falando sobre os casos de aumento de pena e olha o símbolo do QAP importante. Então aqui, pessoal, é muito importante e a gente tem que dar uma atenção especial. Veja bem, casos de aumento de pena, nós temos aumento de pena de 1/6 a 2/3. Lembra quando nós falamos lá do tráfico privilegiado que primário, bons antecedentes, não integra organização criminosa e nem pratique atividades criminosas, ele pode ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3, tráfico privilegiado. Aqui agora nós vamos falar sobre casos de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Beleza, pessoal? Então, o primeiro deles, transnacionalidade, quando você tem aspectos de transnacionalidade. Eu vou até ler como é que está na lei de drogas e peço que vocês também estejam aí com o site do Planalto aberto, para vocês acompanhar comigo. Claro que aqui no slide, né, eu coloco de forma mais didática, que vocês realmente fixem o conteúdo mais fácil. Mas vamos lá, ler o que fala o primeiro inciso lá do artigo 40. Ele fala: a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então aqui nessa parte eu preciso lembrar da palavra transnacionalidade. É isso que eu tenho que levar para a prova. Transnacionalidade significa o quê? Que essa substância ou proveito do crime, ela iria o quê? Transpor fronteiras. Agora perceba a seguinte situação. Há um entendimento já do STJ, súmula 587, que ainda que não tenha sido efetivada a transposição de fronteiras, mas desde que seja comprovado a intenção de transpor fronteiras, ele já será penalizado aqui com esse caso de aumento de pena. Ainda que não tenha sido efetivada essa transposição de fronteiras. Basta comprovar que realmente o cara estava lá no aeroporto com a intenção de levar esse produto para o exterior. Beleza, pessoal? Então, transnacionalidade, primeiro caso de aumento de pena que nós temos. E aí eu já vou puxar a linha para a gente ficar mais fácil de memorizar, porque entre a transnacionalidade nós já vamos poder puxar para o interestadual, que é entre estados ou entre estados e DF, que é o que ele fala lá no seu inciso 5º, né? No seu inciso 5º. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre os estados e o Distrito Federal. Então é importante entender que tanto a transnacionalidade como o interestadual, isso vai entrar como caso de aumento de pena. Cuidado, pessoal, cuidado, que não entra intermunicipalidade. Não entra intermunicipal. Intermunicipal, no mesmo estado, não vai entrar como caso de aumento de pena. Só vai entrar quando essa transposição for entre estados ou entre países mesmo. Beleza, pessoal? 2 pontos já de caso de aumento de pena para a gente fixar bem fortemente aí. São 7. Nós já vimos 2. Segundo dele, vamos para o inciso segundo, eu vou ler com vocês aqui. Quando a gente praticar o crime prevalendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Pessoal, função pública, o funcionário público que aproveita-se de sua função, do seu cargo, para realizar alguma ação ligada a tráfico, imagine eu, por exemplo. Eu sou perito criminal. Faço diversas análises de entorpecente. Então eu pego esse entorpecente e começo ao invés de fazer o exame auxiliar à justiça, eu utilizo esse material para traficar, ao invés de realmente colaborar com a justiça. Opa, eu irei responder no tráfico com um caso de aumento de pena pela minha função pública. Beleza? Ou qualquer pessoa que tenha ali no desempenho de missão, de função, de educação, né, de guarda ou vigilância. Uma empregada doméstica não, mas uma pessoa que tem lá, tá como babá de uma criança ou tá lá responsável por aquela pessoa e ela no exercício de sua função,
ela acaba facilitando ali o tráfico com aquela pessoa que está sob sua guarda, enfim, ela também vai responder com caso de aumento de pena. Show de bola! Então, função pública ou desempenho de missão, ou transnacionalidade ou entre estados, não entra intermunicipal. Aqui nas imediações, são várias, mas quais são as mais cobradas em provas? Quando envolve imediações no transporte público, quando a pessoa realiza tráfico no transporte público, isso é caso de aumento de pena, principalmente pela aglomeração de pessoas, o número maior de público que está ali. Nas imediações de estabelecimentos prisionais também cai bastante, e também nas imediações de tratamentos de dependentes. Vamos ler esse inciso primeiro e a gente explica alguns detalhes importantes, até algumas jurisprudências que podem aparecer para você. Primeiro ele fala, são vários estabelecimentos, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Pessoal, se essa infração ligada a tráfico ou algum outro crime presente aqui nessa legislação estiver ali entre o artigo 33 e 37, se estiver ali ligado a essas dependências ou imediações de escola, de transporte público, de estabelecimento prisional, isso será caso de aumento de pena. Perfeito? Um detalhe, uma jurisprudência já fala, que no transporte público não empregará o caso de aumento de pena se for realizado apenas o transporte do entorpecente. Tem que ser comprovado que houve a entrega para outrem, houve propriamente o tráfico em si lá no transporte. Senão ele não irá responder com caso de aumento de pena. Beleza? Se fosse só o transporte, não entra o caso de aumento de pena, mas sim tem que ter realizado as ações de tráfico para que se enquadre ali no aumento de pena. E olha só, se pega aqui, tratamento de dependentes. O cara tá lá, tentando realmente reerguer, voltar a ter uma reinserção social, trabalhar, e aí chega alguém e começa a influenciar ele a comprar droga, o cara que está voltando a ficar bem, que está conseguindo vencer as drogas, e chega um cara lá e começa a influenciar ele para o lado negativo, por isso é caso de aumento de pena aqui nos tratamentos dos dependentes também. Beleza? A gente tem aqui também, quando envolve violência ou grave ameaça ou emprego de arma de fogo ou intimidação. Vamos ver como é que está isso lá. Se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Difusa a qualquer pessoa, coletiva a um grupo de pessoas. Perceba o seguinte, pessoal. Quando há um tráfico relacionado a uma violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou intimidação, isso vai ser caso de aumento de pena e também muito cobrado em prova. Porque aqui você já tem um caso em que há um risco maior à integridade física de uma outra pessoa. Então isso, para defender o bem jurídico maior que a vida, há aqui um caso de aumento de pena para tentar intimidar as pessoas. Se vocês cometem tráfico, se realizam essas ações do artigo 33 até o artigo 37, com violência, grave ameaça ou emprego de arma de fogo, isso será enquadrado aqui com aumento de pena. Detalhe, pessoal, é que aquele é específico para emprego de arma de fogo, tá bom? Não especifica arma branca em si, mas se uma arma branca é utilizada, para violência ou grave ameaça, também irá incorrer aqui nesse caso de aumento de pena. Vamos lá para o inciso 6º. Ele fala, se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, a quem tenha por qualquer motivo diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Pessoal, aqui mesmo que você não consiga atingir essa criança, mesmo que ela não compre a droga, mesmo que ela não aceite, o simples fato de envolver ou visar essa criança ou adolescente já incorrerá no aumento de pena, independente do resultado. Perceba? Porque aqui você já está envolvendo ou visando criança ou adolescente ou qualquer pessoa que tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento. Então você pega ali, por exemplo, uma pessoa que está
não tem ali, possui uma deficiência mental, que ela não tenha a compreensão total daquilo que está acontecendo, independente, mesmo que seja de maior, viu, nesse caso, mesmo que seja de maior. Mas se você envolve ou visa essa pessoa para que ela compre entorpecentes, para que ela se envolva no tráfico de alguma forma, caso de aumento de pena, beleza? E quem realmente financiar ou custear a prática do crime. Cuidado, pessoal, que aqui perceba que não é o financiamento daquele que é a pena mais pesada que nós temos no tráfico. Aquele financiamento em si é o cara que está dando a base reiterada, né, dando dinheiro em si para manter a base do tráfico. Esse financiar é uma pessoa, por exemplo, que se autofinancia, né? Ele vai lá e compra e vende para se autofinanciar no tráfico, ou propriamente um cara que financia alguma coisa indireta do tráfico, como por exemplo o cara que paga o fogueteiro, alguma coisa nesse sentido. Mas não o financiamento direto, tá? Porque quando o cara só financia e não está ligado ao tráfico, ele vai responder só lá pelo artigo 36, que é o artigo do financiamento. Agora, se ele financia e está ligado ao tráfico diretamente, aí ele responde pelo artigo 33, mais esse caso de aumento de pena, que é o de financiar ou custear o tráfico. Perfeito? Show de bola. Então, são essas 7 casos de aumento de penas. Fechem os olhos, comecem a trabalhar isso porque cai muito. Transnacionalidade, interestadual, visa criança, adolescente ou pessoa com capacidade suprimida, nas imediações da dependência de transporte público, prisionais, estabelecimentos, escolas. Comece a trabalhar isso, porque é isso que vai fazer você realmente fixar esse conteúdo. Beleza? Função pública, violência, grave ameaça, arma de fogo e por aí vai. Vai cair isso em prova, nós vamos fazer questões e eu quero que você acerte essas questões aí, garanta essas pontuações. Aqui a gente tem aqui, eu vou colocar um pouquinho no canto, para a gente poder ler essas jurisprudências, essa súmula, esse informativo. Pessoal, nós temos aqui súmula 587 do STJ. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º, da Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Então perceba que nós comentamos sobre isso, mas aqui fica claro que, ainda que não haja transposição de fronteiras, mas desde que seja comprovada inequivocamente que havia a intenção, que já estava demonstrado que ele iria realizar essa transposição de fronteiras, já há o caso de aumento de pena. Um outro informativo que nós temos aqui do STJ, 547, afirma que o agente que leva a droga consigo em transporte público, mas não comercializa dentro do veículo, ele não recai sobre essa majorante, sobre esse caso de aumento de pena. Perfeito? Show de bola? Então esses dois nós comentamos, só para fixar melhor, coloquem aí. Outro informativo, uma outra jurisprudência importante para a gente, informativo 534 do STJ. Ele afirma que não há concurso material entre importar e vender drogas e com os recursos se autofinanciar para a prática do tráfico, mas sim há caso de aumento de pena. Então perceba que aquele que compra e vende, ele vai responder pelo artigo 33, mais o caso de aumento de pena de 1/6 a 2/3, ou seja, um indivíduo que se autofinancia. Chegamos a comentar isso também na aula passada e reforçamos na aula de hoje. Tá? Vamos lá para o artigo 41. O artigo 41 ele fala sobre a colaboração eficaz. Ele fala, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação. Primeiro detalhe aqui, essa colaboração ela tem que ser voluntária, não pode ser por qualquer tipo de coação. Ele, por vontade própria, quer colaborar e quer auxiliar a justiça. Aí beleza, a investigação a chegar até os traficantes. Então ele que colaborar com a investigação policial e processo criminal, pode ser tanto na fase então da investigação quanto na fase da ação penal, da instrução processual, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime. Perceba que aqui ele já confirma que existe a possibilidade de ter coautores ou partícipes no tráfico. E na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. No caso de condenação. Pessoal, perceba que aqui ele usou a aditiva aqui, na conjunção aditiva. Perceba que ele falou coautores ou partícipes do crime e recuperação total ou parcial. Então, é importante que ele colabore
de duas formas: a recuperar os bens, como também a identificar os coautores e partícipes. Com essas duas informações, pessoal, ele pode ter a pena reduzida de 1 a 2 terços. De 1 terço a 2 terços. Beleza? Essa aqui é o que a gente chama de colaboração eficaz. Ele só vai ter, em caso de condenação, esse benefício, caso realmente tenha essa recuperação e a identificação desses integrantes. Por isso que eu coloquei esse esqueminha aqui. Colaborou voluntariamente, identificou os membros e também recuperou total ou parcialmente esses casos em caso de condenação, show! Sua pena será reduzida de 1 a 2 terços. É o que a gente chama de colaboração eficaz. Isso é feito justamente para incentivar, muitas vezes, a investigação que não tem mais rumo, não sabe para onde correr, para tentar identificar os autores e recuperar os bens. E aí, no caso de condenação de um dos seus membros, ele pode colaborar e ainda ter sua pena reduzida. Vamos falar sobre a fixação da pena, artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. Artigo 59 do Código Penal, onde o juiz vai atestar a culpabilidade do autor, considerando várias coisas, entre elas o próprio comportamento da vítima, entre outros fatores, mas ele irá considerar na fixação da pena. Pessoal, fixação da pena, ele irá considerar 4 coisas. Primeiro, a natureza da droga, se é uma maconha, se é LSD, qual é a natureza dessa droga, qual é a quantidade que foi encontrada com o indivíduo. Quantidades maiores, obviamente, fixação das penas tendem a ser maiores. A conduta social desse agente, qual é a conduta social desse agente e também a personalidade do agente. São os 4 fatores que o juiz levará em consideração na fixação das penas. Beleza? Com preponderância. Então não é apenas, algumas questões falam, é apenas natureza e quantidade da droga? Não. A própria conduta social, a própria personalidade serão determinantes também para que o agente enquadre ali com uma fixação maior ou menor na pena dele. Beleza? Vamos lá, seguir adiante. Vamos para o artigo 45 e direto para o artigo 46. Aqui nós vamos falar sobre casos de isenção de pena ou redução de pena. Pessoal, caso de isenção de pena. Primeira coisa, quando você tem aqui um indivíduo que, em razão de dependência, e aí prefiro até ler com vocês para que fique um pouco mais claro. Olha o artigo 45 que ele fala: é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior. Então perceba que a gente tem aqui o ou, uma situação ou outra, né? De droga era ao tempo da ação ou omissão. Isso é importante entender, que no tempo da ação ou da omissão que ele causou a infração. Se for comprovado que ele era, qualquer que tenha sido a infração praticada, penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele será o quê? Isento de pena. Professor, você está falando que o cara, em razão da dependência, se ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ele será isento de pena independente da infração penal praticada? Sim, pessoal. Vamos entender cada uma das partes aí. Em razão de dependência, perceba que não é quando ele usa a droga para criar coragem para fazer algum crime, para praticar algum crime. Isso não será isento de pena. Isso é chamado de pré-ordenada. Quando ele pratica um crime pré-ordenado, ele consome, por exemplo, uma droga para criar coragem para ir lá matar uma pessoa. Não, esse não será isento de pena. Será isento de pena aquele indivíduo que não consegue mais largar as drogas, que ele já está no estado assim, transtorno total, uma doença mesmo, já está ali no estado de dependência que ele não consegue mais se controlar, e aí ele vai lá e pratica uma ação ou uma omissão, e ele era inteiramente incapaz de entender o seu caráter ilícito. Nesse caso, ele será isento de pena, pessoal. Porque ele estava determinar-se de acordo com esse entendimento, né? O caso fortuito ou força maior, pessoal, é quando, por exemplo, a pessoa está lá num bar, né, bebendo cerveja e tal, ou ele chega em casa depois, vai tomar um remédio e confunde o remédio, consome um remédio que te deixa dopado, drogado, e ele fica inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito.
e vai lá e mata uma pessoa, por exemplo. Né? Então, perceba que nesse caso, um caso fortuito ou força maior, ele não tinha como... ele tomou o remédio por engano, errou, praticou o erro, né? Mas por si só ele não conseguia se controlar e acabou praticando uma infração penal em virtude disso. Pessoal, nesse caso, né, vamos supor que algum familiar foi lá e trocou o pote do remédio por alguma droga, pô, ele não tinha como ele saber, ele foi lá e tomou, caso fortuito ou força maior, então ele também será isento de pena. Então são duas situações, ou em virtude de dependência, ou em virtude de caso fortuito ou força maior. Se no tempo da ação ou da missão ele era inteiramente incapaz, ele será isento de pena. Ou também se determinar-se, né, de acordo com esse entendimento. Show de bola! Mas ele pode também ter a pena reduzida, se for comprovado que ele não era inteiramente incapaz, mas ele tinha uma reduzida capacidade de entendimento. Ou seja, se ele não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito, mas parcialmente ele poderia entender. Percebe que aqui ele entende-se um pouquinho o que é possível, mas não era inteiramente incapaz? Então aqui eu não posso isentar ele de pena. Aqui a pena dele será reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Tá? Mas não será isento de pena. Ó, o agente que não possuía ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele não tinha a plena capacidade, né? Ele tinha parcialmente a capacidade de entendimento. Então não será isento de pena, será reduzida a pena dele de 1 terço a 2 terços. Beleza, pessoal? Interessante. Porque a história, a prova, ela pode vir com alguma historinha para o seu lado, né? E você tem que estar aí preparado para aquilo que a branca vai te instigar, que ela vai buscar realmente te induzir, te levar na resposta aí. Da investigação, vamos lá. Artigo 50. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade, aqui nós já estamos falando da investigação, pessoal. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária, ou seja, o delegado de polícia, fará imediatamente comunicação ao juiz. Se ele não fizer essa comunicação, abuso de autoridade, viu, pessoal? Ele tem que comunicar imediatamente o juiz competente, senão abuso de autoridade. Remetendo-lhe cópia de auto lavrado, que é um relatório em si, né, do porquê da prisão desse indivíduo, do qual será dado vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Então, ocorre a prisão em flagrante do cidadão, né? A partir desse momento, o delegado imediatamente já notifica o juiz a respeito dessa prisão. E enquanto isso, né, pessoal, o MP, que é o fiscal da lei, ele terá 24 horas, tem que dar vista em 24 horas nesse relatório para ver se está tudo de acordo, tudo conforme, qual é a posição do Ministério Público, se ele vai pedir o arquivamento, se ele vai pedir o oferecimento da denúncia, qual é o passo ali, né, do Ministério Público nessa situação. Então, e esse é o grande detalhe aí. Perfeito? Ele tem 24 horas para dar o seu parecer. Será dado vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Então, em 24 horas, o Ministério Público dará vista em 24 horas a esse relatório. Show! Ainda da investigação, no parágrafo 1º, ele fala: para efeito de lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade. O que é a materialidade do delito? É você comprovar que realmente houve um delito ali. Você precisa materializar isso. Isso é mostrar provas de que houve realmente, que aconteceu algo ali relacionado ao tráfico. Isso não pode simplesmente ser no boca a boca. Tudo que a gente faz na polícia, a gente tem que provar, pessoal. Não tem jeito. Então, essa materialidade do delito, para o efeito de lavratura dessa materialidade, prisão de flagrante e materialidade, o que eles utilizam como prova, né? É suficiente o laudo de constatação da natureza, que eu vou chamar de laudo de constatação provisório, que é um exame, muitas vezes, ou imunocromatográfico ou colorimétrico, que vai dar um resultado positivo ou negativo para a droga. Não vai quantificar de início. Ele vai primeiro dar um resultado positivo ou negativo. E nós vamos pesar essa droga, essa quantidade de droga é o peso dela, o peso líquido que a gente fala, né? Sem as embalagens, sem nada, mas a gente vai falar a quantidade de droga que a gente realmente tem e fazer um laudo de constatação, um exame pericial. Por via de regra, quem faz é o perito, mas cuidado, pessoal, cuidado, não é somente o perito que pode fazer, isso cai muito em prova. Firmado por perito oficial, e aí, o que as provas costumam cobrar? Firmado exclusivamente por perito oficial? Não! É firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.
Perceba que quem é uma pessoa idônea? Pode ser um outro servidor público, um investigador de polícia, preferencialmente que tenha formação na área. Então perceba que não é exclusivamente o perito criminal que pode fazer esse laudo de constatação provisória. Ele pode ser feito por outros profissionais, sem problema algum. Então a situação é o seguinte, o indivíduo, para você ter a materialidade, você precisa da prisão do indivíduo por tráfico, né, ou algum outro crime relacionado aí na lei de drogas, e um laudo de constatação provisória para mostrar que aquilo realmente é droga. Pessoal, se você apreende o cara e não sabe se aquilo lá é droga ou se é um cigarro de palha, pô, pelo amor de Deus, como é que você vai prender o cara sem ter a prova, a materialidade? E a materialidade ela vem com um exame pericial, um exame toxicológico, com um exame químico, né, que vai fazer realmente a constatação provisória e futuramente vai ser feito um exame definitivo. Tá? E aí é que vem com o QAP importante. Faltou o símbolo do QAP importante aqui, mas isso não cai, isso despenca também. O perito que subscrever o laudo de constatação provisória não ficará impedido de participar da elaboração definitiva. Então, mesmo o perito ele pode fazer esse laudo de constatação provisória, que é o laudo rápido, né? Para falar para a delegacia, ó, bateu com droga, não bateu, deu negativo. Ela precisa disso para saber se segura o cara ou se vai liberar o cara. Mas bateu, deu positivo, o mesmo perito que fez esse laudo de constatação provisória poderá fazer o exame definitivo. E esse exame definitivo aí sim é com um equipamento mais robusto, que leva um tempo maior, uma cromatografia acoplada a massas, enfim, que aí sim você tem um tempo maior para fazer um exame mais acurado. E aí nada é só para confirmar o resultado que veio ali do laudo de constatação provisória. Beleza? Então, para a materialidade, eu preciso da constatação da prisão, a constatação da droga por um laudo de constatação provisória. Perfeito? E não é unicamente o perito exclusivo que pode fazer esse exame, pode ser ele ou pessoa idônea. Vamos falar das destruições. Nós já falamos em aulas anteriores que as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas, pessoal. Mas nós temos outras situações. Quais são essas situações? Da droga em si. Quando nós estamos falando da droga em si, pessoal, perceba a seguinte situação. Quando nós estamos falando da droga em si, nós temos outras situações. Ela pode ser destruída em um prazo de 15 dias. Ela pode ser destruída em um prazo de 15 dias. Quando há prisão em flagrante, e aí nesse caso de droga, o juiz é que determina, esse prazo começa a contar da determinação do juiz, o próprio delegado executa, né, essa droga, essa destruição das drogas. Aqui nós estamos falando em um caso com flagrante, importante colocar isso. Drogas com flagrante. Então ele tem um prazo de 15 dias. Agora, quando não tem prisão em flagrante, a destruição ela pode ser feita em 30 dias. E aqui, ó, na de cima, na de 15 dias, precisa de autorização do juiz. Tanto é que o prazo começa a contar quando vem a determinação do juiz. Agora, nessa sem prisão em flagrante, é 30 dias e não é necessário que haja aí, né, a autorização judicial. O próprio delegado ele poderá fazer, né, e ele irá incinerar essa droga. Perfeito? Então, lembra dos prazos. Planta, imediatamente. Drogas com prisão em flagrante, 15 dias. Drogas sem prisão em flagrante, desnecessária e autorização judicial, 30 dias. Aqui nas plantações ilícitas também é desnecessário, viu, pessoal, a autorização judicial. Somente nessa segunda, que aqui sim precisa de autorização do juiz, porque o rapaz está preso e aí ele precisa sim autorizar e o prazo começa a contar dessa determinação. Aqui nesses 30 dias, né, conta-se a partir da data da apreensão, que é o que fala lá na nossa legislação. Beleza? Show de bola! Continuando, vamos falar aí então sobre o prazo do inquérito. Deixa eu ver se eu não estou na frente de vocês. Beleza? Prazo do inquérito aqui na nossa lei de drogas. Se o indivíduo estiver preso, 30 dias. Tem que ser mais rápido, o cara está preso, você tem que agilizar, porque pode ser uma prisão, às vezes que o cara nem merecia estar preso, às vezes ele é inocente. Então, tem que ser resolvido esse inquérito rápido, né? Enquanto o cara está preso, sempre tem que ser mais célere as coisas. Nós acabamos de ver sobre a destruição de drogas. 15 dias se estiver preso, até 30 dias, até 15 dias se estiver preso, até 15 dias, 30 dias se estiver solto. Aqui é a mesma coisa. Inquérito ele deve ser concluído em 30 dias, se estiver preso, pode ser duplicado esse prazo, então pode ser até 60 dias. Se o cara estiver solto, 90 dias, pode ser duplicado também e ir até 180 dias.
beleza? Esse é o prazo do inquérito, isso também não cai, isso despenca, viu, pessoal? São muitos prazos, né, mas a gente tem que lembrar, tem que fixar, não tem jeito, não tem como para onde correr. Lá da investigação ainda, no artigo 53, ele fala: em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes nesta lei, são permitidos, além dos previstos mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. A gente que já viu organização criminosa vai ficar mais fácil de entender, né, pessoal? A gente sabe que a infiltração depende sim de autorização judicial. E essa infiltração aqui agora para auxiliar nos casos de desmantelamento de tráfico, enfim. A infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Então, uma polícia especializada, por exemplo, que em São Paulo a gente tem o GOI, tem o DEIC, né? O pessoal que realmente faz um trabalho ali especializado, eles podem realmente solicitar a infiltração. Claro que precisa de autorização judicial, porque o juiz ele precisa ver se está tudo conforme a lei, se realmente não há risco ao agente a ponto de evitar essa infiltração. Porque esse infiltrado ele vai estar lá acompanhando todo esse tráfico, vai estar muitas vezes ali até presenciando várias coisas erradas, né? O cara vai estar lá oferecendo droga para ele. Então precisa de autorização judicial, porque a ideia aqui, pessoal, não é prender os mulas. Não vai resolver prender os mulas. A ideia é exatamente chegar no peixe grande ali desse tráfico. Então é possível, em qualquer fase dessa persecução criminal, a infiltração. E além da infiltração, nós temos também a previsão da... cliquei errado. Nós temos também a previsão do quê? Da não atuação policial sobre os portadores de droga. O que é não atuação policial, pessoal? A não atuação policial é quando... Nós sabemos que o policial, quando ele percebe alguma coisa de errada, ele tem o dever de agir. Ele não tem escolha, ele tem o dever legal de agir. Então, nesse momento que ele está lá infiltrado, ele vai ver várias coisas erradas. Os caras fumando maconha, um passando droga pro outro, recebendo dinheiro, enfim. Pode ter lá vários crimes ligados à receptação. Só que o cara, o que ele faz? Ele não vai atuar. Porque se ele atua de imediato, ele vai pegar o peixe pequeno. Não resolveu nada. Então ele vai não atuar, ele vai aguardar o momento certo para agir. É isso que fala aqui, ó. 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontram em território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Então ele não vai responder por não atuar naquele momento. Ele quer ter elementos suficientes para prender o maior número de integrantes possíveis. Então muitas vezes ele não vai atuar para poder realmente reunir o maior número de provas. Duas coisas então que é possível aqui nessa fase da persecução penal. Tanto a infiltração como também a não atuação policial. Perfeito? Na fase da instrução criminal, pessoal, oferecida a denúncia. Então aqui a gente já está na fase do processo. No momento que é oferecida a denúncia, o juiz pode sim ordenar a notificação. Ele ordenará a notificação do acusado para oferecer a defesa prévia no prazo de 10 dias. Ou seja, a partir do momento que o Ministério Público, ele oferece a denúncia, o juiz tem ali que notificar o acusado, para oferecer essa defesa, e a defesa tem um prazo de 10 dias, beleza? Então é de imediato. O que acontece? A investigação jogou lá para o inquérito, lá para o MP, o Ministério Público lê aquilo lá tudo e resolve, ou ele pode arquivar, ou ele pode oferecer denúncia. No caso em que ele ofereça a denúncia, o juiz de imediato tem que notificar ali a defesa, para que ela tenha um prazo de 10 dias para realmente se defender. Beleza? O MP, quando chega esse inquérito para ele pode requerer o arquivamento, ele pode requisitar novas diligências que ele julgar que são necessárias e ele também pode oferecer o quê? A denúncia. Tá? E aí ele pode rolar até 5 testemunhas caso ofereça a denúncia. Vamos lá? Só colocar aqui então, deixa eu colocar aqui que é importante, que ele pode rolar 5 testemunhas caso ofereça denúncia. Show de bola! Estamos chegando nas partes finais, já vamos lá para a parte da apreensão,
Ó, da instrução criminal, pessoal, isso seria cobrado lá para provas de Ministério Público. Vocês podem ver isso para questões do judiciário. Para a polícia em si, nós estamos preocupados com a fase da investigação, que toda etapa. Aqui, tanto na fase de instrução criminal como da repreensão e arrecadação, isso não tem tanto interesse para a gente da polícia, que por isso não é praticamente cobrado. Só aqueles pontos que realmente tem chance de cair que a gente vai trabalhar. Então, no artigo 60 da apreensão, arrecadação e destinação de bens. O que significa isso, pessoal? Vamos falar de maneira bem geral. Hoje, tiveram várias alterações em 2019 que a polícia, o FUNAD em si, pode absorver recursos dos bens que foram proveitos do crime. Então, esses bens que foram proveitos do crime, por exemplo, o cara que tem lá um computador, vamos pegar esse computador e utilizar para segurança pública, porque o Estado em si não está tendo dinheiro para comprar os melhores equipamentos, mas se os traficantes estão com os melhores equipamentos, com muitos recursos que podem ser utilizados pela polícia, legal. Então, a gente pede o quê? Que esses recursos sejam aproveitados pela segurança pública, se é possível. Vamos ler o que fala o artigo 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar no curso do inquérito ou da ação penal a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos e valores sejam produtos do crime ou constituam proveito dos crimes. Eu não vou entrar nesse mérito, mas não é correto utilizar o termo apreensão aqui. O certo seria realmente falar das medidas assecuratórias, né, que entrariam aqui algumas como sequestro, arresto, isso é lá do Código de Processo Penal, hipoteca legal, tá? Não é aqui que a gente vai detalhar isso, mas o termo correto. Mas já que a legislação trouxe apreensão entre as medidas securatórias, vamos entender o que ela quis dizer. Ela quis dizer que você simplesmente pode captar, segurar, né, esses bens do suspeito do crime enquanto está sendo julgado. Então está lá rolando julgamento para ver se realmente esses produtos foram proveito do crime ou não. Enquanto isso, tanto na fase de inquérito como na ação penal, o juiz, viu, pessoal, não é o delegado, o juiz pode decretar sim que se segure que essas medidas securatórias para que esses bens fiquem ali retidos durante o período de julgamento. Posteriormente, quando o juiz proferir a sentença, ele pode decidir o que sobre esses produtos? O perdimento de bens, quando realmente comprovado, né, que tinha ligação com o tráfico, foi produto proveito do crime, perdimento dos bens, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias. Então, os indivíduos, os traficantes, os envolvidos, eles irão perder, eles não serão mais proprietários daqueles produtos. Será perdido o bem, seja em proveito dos recursos para o próprio FUNAD, né, Fundo Nacional Antidrogas, seja, que é o que fala o segundo item, o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do artigo 62. Liberação dos bens é o exemplo que eu falei para vocês de utilizar esses bens prioritariamente para a segurança pública, né? Seja lá para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, seja bens que estavam sendo utilizados para o crime, mas que agora serão utilizados para a própria segurança pública para combater o crime. E isso está previsto agora na nossa lei de drogas. Perfeito? Com isso, a gente fecha essa aula, vamos para as questões, para a gente poder matar com chave de ouro nossa lei de drogas. Questão CESP, pausa o vídeo, eu vou sair daqui, deixa eu colocar no cantinho que dá para vocês lerem. Pausa o vídeo e responde pra gente. Vamos lá? Tomar uma água. CESP 2018. Vamos lá. Deixa eu só... Beleza. Durante uma vistoria no estado do Paraná, em passageiros que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu para Florianópolis, policiais rodoviários federais encontraram 6 quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena de Lucas, não se considerará a majorante do tráfico interestadual, pois a transposição de fronteiras entre os estados ainda não tinha ocorrido. Olha que situação legal que envolve jurisprudência que nós falamos. Pessoal, perceba que ele ia de um estado para o outro, do Paraná para Santa Catarina. Já estava lá no ônibus, já estava transpondo estados.
Lembra que isso é um caso de aumento de pena, de 1/6 a 2/3. Mas ele não efetivou essa transposição de fronteiras. Ele irá responder com caso de aumento de pena? Sim. Nós falamos da súmula 587 do STJ, que fala que não é necessária a efetiva transposição de fronteiras. Nesse caso, está mostrando claramente que iria ser realizada a transposição de fronteiras. Era inequívoco isso, não tem como confundir. Então estava clara a situação de transposição de fronteiras, mesmo sem a efetiva transposição, ele irá responder com caso de aumento de penas. Beleza? Então por isso que ele fala que não se considerará a majorante, falso, e irá sim considerar a majorante nessa situação. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a questão 2 aqui, eu vou ter que realmente sair da frente para que vocês possam resolver essa questão. Pausa o vídeo aí e manda ver. Analise as assertivas Fundatec Delegado de Polícia 2018. Analise as assertivas a seguir de acordo com o disposto na Lei 11.343, Lei de Drogas e em conteúdo com o entendimento dos tribunais superiores. Vamos lá. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 40, inciso 5º da referida lei, ao crime de tráfico de drogas interestadual, de acordo com o entendimento do STJ, basta que esteja demonstrada de forma inequívoca que o traficante tinha a intenção de extrapolar as fronteiras de um estado, mesmo que assim não consiga. Falamos sobre isso na questão anterior. Essa eu já vou começar a puxar a sua orelha se tu errar ela. Não tinha como errar. Não tinha como errar essa daqui, nós acabamos de falar. Verdadeiro. Ainda que ele não conseguiu realizar a transposição de fronteiras, mas espera aí, já estava inequívoco aqui, claramente mostrado que a intenção dele de extrapolar as fronteiras. Então, ele irá responder sim com essa majorante de 1/6 a 2/3. 2. A partir do entendimento recente do STF, pode-se dizer que nem todo crime de tráfico de drogas pode ser considerado com um crime equiparado a hediondo. Perfeito, pessoal. Nós temos exemplos claros. O próprio tráfico privilegiado não é equiparado a crimes hediondos. O tráfico de menor potencial ofensivo não é equiparado. O tráfico culposo não é equiparado. Então nós temos várias situações de tráficos que não são equiparados a crimes hediondos. Mas via de regra, artigo 33, parágrafo 1º e artigo 34 são equiparados a crimes hediondos. 3. Aquele que oferece droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem, pratica crime de menor potencial ofensivo. Perfeito. Essa nós falamos na aula passada, na aula retrasada também. Aquele que oferece droga eventualmente e sem objetivo de lucro, terceira condição. A pessoa de seu relacionamento, quarta condição, para juntos consumirem, quinta condição, pratica realmente um crime de menor potencial ofensivo. Muito bom, muito bom, muito bom. Aquele que pratica conduta de tráfico de drogas descritas no caput do artigo 33 da referida lei pode ter sua pena reduzida nos mesmos patamares propostos no Código Penal para minorante da tentativa, desde que seja primário de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa nem se integre à organização criminosa. Cuidado, pessoal, aqui ele quis te confundir. Aquele que pratica conduta de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, pode ter sua pena reduzida. Aqui está o erro, nos mesmos patamares propostos do Código Penal para minorante de tentativa. Nós falamos isso, pessoal, que para a tentativa é de 1/3 a 2/3 a redução. Aqui é diferente. Para o tráfico privilegiado, a redução ela é de 1/6 a 2/3. Então não é nos mesmos patamares propostos. É aqui que está o grande erro. A tentativa reduz de 1/3 a 2/3, seguindo o que está lá no Código Penal, mas aqui a nossa minorante do tráfico privilegiado reduz de 1/6 a 2/3. Por isso o item 4 está falso. E nós vamos ter nossa resposta D de delta. Beleza? Marca aí D de delta. Vamos lá para mais uma questão. Também vou ter que ficar fora aqui para vocês conseguirem ler com calma. FCC, Fundação Carlos Chagas, Delegado de Polícia. Com relação ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e ainda com base na Lei 11.343 de 2006, considere: a lei descriminalizou a conduta de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dessa forma, o usuário é isento de penas
submetendo apenas a tratamento para recuperação. Pessoal, cuidado, cuidado, cuidado. A lei não descriminalizou a conduta. Isso cai muito, nós já falamos sobre isso. Então o usuário ele recebe sim pena também. Ele recebe, só não recebe a pena restritiva de liberdade, mas ele pode receber advertência sobre os efeitos das drogas, pode receber medida educativa e pode receber prestação de serviços comunitários. Constitui caso de aumento de pena no crime de tráfico de drogas o emprego de arma de fogo? Opa! Falamos sobre isso hoje. Grave ameaça, violência, emprego de arma de fogo ou intimidação difusa ou coletiva. É um dos casos de aumento de pena. Nós temos outros, funcionário público ou na missão, transposição de fronteiras entre transnacional ou interestados, né? Visar ou envolver criança ou adolescente ou pessoa com suprimida capacidade. Nós temos também um agente que financia ou custeia o crime. Outro que nós temos nas imediações ou nas dependências dos estabelecimentos prisionais, ensino, hospitalares, transporte público, prisionais. E também aquele que pratica no desempenho de sua função ou missão. 3. Equipara-se ao usuário de drogas aquele que eventualmente, sem objetivo de lucro, oferece droga à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem ou ainda quem induz, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido. Pessoal, aqui ele confundiu todo, ele quis te confundir, porque são penas diferentes. Primeiro que o usuário de drogas ele não pode receber prisão em flagrante. Então não equipara-se. Aqui já está errado. Tá? O usuário de drogas não recebe prisão de flagrante. Esse que eventualmente, sem objetivo de lucro, oferece a pessoa do seu relacionamento para juntos a consumirem, está lá no parágrafo 3º do artigo 33. E ele é o tráfico de menor potencial ofensivo, tem pena de 6 meses a 1 ano. É diferente até de quem induz, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido de drogas. Esse está no parágrafo 2º, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Então está falso esse item. Beleza? 4. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente, colaboração voluntária, tem que ser voluntária, com a investigação policial ou processo criminal na identificação dos demais coautores e partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do crime, tem que identificar coautores e partícipes e recuperar total ou parcial o produto do crime. No caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Perfeito. É a redução da pena de 1 a 2/3 para colaboração eficaz. Resposta D de delta. Show de bola. Mais uma última questão, rapidinha para a gente matar. A lei de drogas, IBAD 2017, escrivão de polícia. A pena prevista no crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343, é aumentada de 1/6 a 2/3. Caso de aumento de pena. Não pode errar essa, hein, pessoal? Puxar a orelha de vocês aí. Se o autor for reincidente na prática de crimes, não falamos nada de reincidência com o caso de aumento de pena. A natureza, a procedência da substância, do produto e as circunstâncias do fato evidenciarem a intermunicipalidade? Não, falamos sobre isso, só interestadual ou transnacional. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais? Aí sim, aí eu gostei. Tá certo? Não apenas estabelecimentos prisionais, casas de tratamento de dependentes, escolas, hospitais e por aí vai. Se a infração tiver sido cometida por funcionários do serviço hospitalar, não. Ou é funcionário público ou no desempenho de missão. Sua prática envolver ou visar atingir idoso ou gestante? Que maldade da banca, hein? Aqui é criança ou adolescente ou quem tem a sua capacidade suprimida ou diminuída de entendimento. Beleza? Resposta nossa letra C. De Charlie, e nós estamos chegando mais um final de aula, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Finalizamos a lei de drogas. Vocês estão aptos a fazer uma infinidade de questões aí de lei de drogas. Não fiquem presos a questões do meio jurídico, de juiz, de promotor. São questões muito mais pesadas do que aquelas que a gente vai encontrar nas provas. Então façam questões no filtro de questões de vocês, de carreiras policiais. Façam questões aí que envolvam realmente o nosso tema, coloquem aquelas somente atualizadas e tenham um bom desempenho. Pessoal, contem comigo, vamos juntos rumo à aprovação, daqui a pouco a gente começa mais uma legislação. Bons estudos, ótimo andamento aí nos seus estudos e vamos juntos rumo à aprovação. Abraço, até mais!